Eu sou a professora Nath e nós estamos aqui para mais uma aula do livro. Antes, não se esqueçam, curte o vídeo, um assunto bacana, Dois Irmãos é um livro tão emocionante, e também faça sua inscrição no canal. Ó, tá assim, ó, de conteúdo bacana, o vestibular tá chegando, vale a pena dar mais uma estudadinha, então não perca essa chance e faça sua inscrição, tudo bem? Bom, vamos conversar sobre essa obra, que é uma obra contemporânea. Olha que coisa interessante. A tendência pegou, né? Então agora os vestibulares têm pedido obras que são mais do nosso tempo. E Dois Irmãos é um livro totalmente do nosso tempo. E é escrito pelo Milton Ratum. Ai, se vocês nunca viram Milton Ratum numa entrevista, falando alguma coisa, façam essa experiência. Que pessoa agradável. Uma fala gostosa de ouvir, uma pessoa super inteligente. Então, vale muito a pena, certo? Inclusive, ele tem obras maravilhosas, para além de Dois Irmãos. Tem obras de contos. Tem contos sensacionais que, inclusive, indico para vocês, tá? São contos muito bons que, recentemente, teve até adaptação para cinema. Então, temos aí Rio do Desejo, que é a adaptação de um conto de uma obra da Cidade Ilhada. E é bastante interessante. Vale a pena, viu? Então, assim, já estamos familiarizados, de certa maneira, com Milton Ratum, escritor contemporâneo, falando do agora. O que mais a gente tem de informação bacana sobre esse autor? Queridos, ele é manauara. Ou seja, ele é nascido em Manaus, crescido em Manaus. Nós estamos falando de alguém que está num espaço bastante interessante para nós e para a obra em si, né? E, para além de tudo isso, o Milton Ratum, ele é arquiteto pela USP São Paulo. Então, é uma formação muito ampla, né? Então, tem a questão de uma arquitetura mais específica nas construções, né? De espaços, mas também é uma arquitetura que olha para o urbanismo. E é interessante pensar sobre isso porque o Milton Ratum vai trazer a questão do urbanismo para dentro de Dois Irmãos. Então, é uma coisa que, assim, a gente percebe mais ao fundo, mas tem também. E ele tem experiência, né? Ele consegue dizer sobre, ele consegue falar sobre essa questão. Então, estamos aí com a carinha de Milton Ratum. É ele. Bom, o que a gente tem? Vamos começar do princípio, né? Trata-se da história de uma família. Então, nós estamos acompanhando essa saga, né, familiar. E é uma história que ela conta a história dessa família durante bastante tempo. Então, desde que o Halim conheceu a Zana e se casaram quando jovens, até a morte dos dois, né, em momentos diferentes, mas enfim, a gente tem a morte desses pais e o que aconteceu, né, que virou essa família. Então, tem todo esse desdobramento. Então, a gente tem um romance bastante longo, temporalmente falando, né? Bom, temos então Halim e Zana. Nomes diferentes, né? A gente não tá falando do João e da Maria. E o que isso diz sobre a obra? Que são pessoas que vêm de famílias libanesas. Então, esses personagens, eles têm essa tradição libanesa. E essa informação, lógico, que eu dei uma segurada, né? O Milton Ratum também vem de família libanesa. Então, é aquela prática de o autor escrever sobre aquilo que, de certa maneira, ele domina, né? E aí a gente tem, então, esse casal super apaixonado, que se gosta muito, fazendo esse movimento, né, de casar, de constituir família. Só que aí que tá. Quando eles se casaram, aquele chamego todo, né, o Halim muito apaixonado, e o que ele queria? Não ter filhos. O que a Zana queria? 3 filhos. E aí, quem venceu essa batalha? A Zana. E aí, eles tiveram 3 filhos, que é Jacob, Omar e Hania. Bom, o que a gente precisa saber é que agora a gente chegou no foco, no uau desse livro. Ai, desculpa, eu fico empolgada porque esse livro é muito bom. Jacob e Omar são gêmeos.
Mas assim, eles são gêmeos idênticos. Eles são gêmeos, a cara de um afeto do outro. Mas eles têm uma personalidade absurdamente distinta. Então, ao mesmo tempo que eles são iguais, eles são muito diferentes. E aí a gente vai ter conflitos, né? Essa família ela é marcada por conflitos. Então, nós assistimos a esses irmãos crescendo e já demonstrando uma certa rivalidade entre eles, de modo que quando eles atingem ali o início da adolescência, num evento que eles participam, está a menina que os dois gostam. Pois é, não tem nada tão ruim que não possa ficar pior, né? Eles gostam da mesma garota, a Lívia. E aí, eles ficam alternando, né? Hora um que tá perto dela, hora é outro. Aí, quando dá uma chance, aquele outro volta. E aí, tem determinados momentos que tá ela no meio e um de cada lado, falando coisas ali diferentes pra ela. E aí, o problema ela não sabe quem ela quer. Esse é o grande ponto. Ela não tem ideia exatamente de com quem ela quer ficar, né? E ela fica nesse jogo, assim, até que eles acabam, num episódio específico, tendo uma desavença que foi cabal. Então, o Jacob tá ali perto dela, né? Tá conversando, o Omar teve que dar uma saída e volta e tal. E aí, eles estão percebendo essa proximidade de um e outro perto dela e eles começam a brigar. Só que a briga, ela parte para agressão física, no meio de todo mundo, tá? E aí parte para agressão física quando o Omar pega uma garrafa de vidro, quebra essa garrafa e, manido do caco, ele passa esse caco de vidro na cara do irmão, do Jacob. E aí o Jacob é levado para casa às pressas, sangrando muito, porque o rosto dele tem um corte gigante. E aí ele precisa ir ser atendido pelo médico e ele leva muitos pontos no rosto, muitos. Então, os gêmeos que eram a mesma coisa, agora eles têm uma diferença, uma marca no rosto. O Jacob está marcado, né, pelo Omar. E a partir daí, a relação deles realmente se quebrou. Então, antes eles interagiam, eles se falavam, brigavam muito. E a partir desse momento, eles simplesmente não se falam mais. Eles se ignoram. E essa tensão, ela vai ficando cada vez pior, até que os pais decidem tomar alguma atitude frente a isso. E a ideia de Halim foi mandar os 2 filhos para o Líbano para conhecer o vilarejo em que a família dele morava. E a Zana não quer. Definitivamente, ela não gosta dessa ideia. E aí ela pede para que ele envie só um filho e o outro fique. O detalhe é, quando esses garotos nasceram, o Jacob nasceu primeiro. Então ele é o mais velho. E o Omar nasceu depois, 20 minutos depois. Só que o Omar teve problemas para nascer, então ele quase morreu. E desse modo, a Zana entendeu que ela precisava se dedicar mais ao Omar porque ele era uma criança mais frágil. Só que aí, né, pessoal, ela cuidou super bem dele. Mas, quando eles atingiram esse mesmo nível de desenvolvimento, ela continuou cuidando mais do Omar. Ela, assim, acabou entendendo esse filho como sendo o filhinho dela. Então, assim, ela tem um preferido. É um pouco complicado isso. Eu não sei se vocês têm irmãos, não sei como é na casa de vocês. Na minha casa, eu tenho um irmão e eu não sou a filha preferida. Mas como ele também é o meu irmão preferido, então tá tudo bem, né? Mas na família da Zana não tava nada bem. Então, o que foi que aconteceu? Com essa preferência da mãe pelo caçula, e é interessante pensar isso porque eles são gêmeos, né? Então, tecnicamente, nós vamos entendê-los como sendo da mesma idade. Só que com essa diferença do nascer, o Omar vai ser sempre referido na obra como caçula. Então, como ela prefere o caçula, então fica aquela coisa meio estremecida e ela fala, não, manda o Jacob para o Líbano. O Omar fica comigo, porque eu tô tão acostumada, não posso ficar sem ele e tal. E aí o Jacob vai para o Líbano. E ele vai para lá, bem garoto ainda, logo depois desse episódio do corte. E ele fica muitos anos no Líbano. De modo que quando ele volta,
no mesmo avião que soldados, né, brasileiros que estavam lutando na Segunda Guerra, quando ele chega, ele já não tem mais aquele traquejo que ele tinha antes, ele não fala mais o português fluente, ele tem alguns ímpetos e gestos muito grosseiros. Ele acaba de sair do aeroporto, ele para com o pai para comer alguma coisa, e aí ele fica com vontade de fazer xixi, ele faz xixi ali, na rua mesmo, assim, sem pudor nenhum. E as pessoas passam, olham e falam, meu Deus, e o pai dele horrorizado, com, filho, o que você está fazendo, né? Ele comia com a mão e ele comia numa voracidade, assim, muito, muito horrorosa, para falar a verdade. E aí os pais se incomodam, né? As Dana falam, você mandou meu filho para aquele lugar, olha como ele voltou, ele não sabe nem falar nada e etc. Mas, a partir da volta do Jacob, que é o início do livro, né? É essa narração, a gente percebe que as coisas, elas realmente não estão boas, né? E não vão ficar, na verdade, elas vão piorar. E aí, o que nós notamos? Por exemplo, o jantar de recepção do Jacob. Tá todo mundo lá, tal, festejando, o Omar ainda não apareceu, o Omar ainda não viu o irmão. Quando ele chega, ele olha e ele fala, que lindo, tudo isso pra mim? Não precisava. Já meio bêbado. E aí a mãe manda o Jacob levantar, e ele levanta. E aí ele olha pro irmão e só faz assim, meio que, oi, tudo bem? E fica aquele climão, né? E depois disso, a situação só vai ficando pior. Eles vão estudar num colégio e o Omar, ele acaba sendo ridicularizado de certa maneira, né, pelo professor, e ele simplesmente bate no professor e é expulso da escola. Aí ele sai do colégio e Jacob fica. Então, temos essa questão, né, de um ser extremamente passional, que é o Omar, e o outro é muito mais contido, mais racional, né, mais sereno, que é o Jacob. Mas quando o assunto é os irmãos ali, a coisa não tem nada de centrada, não. Eles não se gostam, de verdade. É um problema sério. E aí, nessa de mudança de escola, o Omar vai para um colégio muito mal visto e o Jacob segue os estudos. E ele começa a se dedicar ao estudo de língua portuguesa, ao estudo de matemática, ele é muito bom. E assim ele vai progredindo e ele percebe que tem um talento. Então, na primeira oportunidade, ele vai para São Paulo estudar. E lá em São Paulo ele se forma em engenheiro e se casa também, né? E ninguém sabe. Ele não falou para a família, não convidou a família para o casamento dele. Ele só anunciou depois que ele se casou. Então agora ele tem uma esposa. E ninguém sabe quem é a esposa dele, mas a esposa dele é a Lívia. A menina com quem ele estava ali de trelelê quando teve a briga com o irmão, que também estava meio de trelelê com ela. Ele casou com ela. E ninguém sabe disso. Não tem tudo para dar ruim? E vai dar. Por quê? O Omar decide ir para São Paulo para bisbilhotar a vida do irmão, para entender o que está acontecendo, como é que está esse casamento. E aí ele descobre que, na verdade, o irmão casou com a Lívia. Ficou bravo, hein? E aí ele roubou algumas coisas da casa do irmão, inclusive passaporte. Viajou se passando pelo Jacob e fez, assim, uma baderna. De modo que eles brigaram de novo. E aí tem essa manutenção do afastamento e esse alimentar do ódio, né? Que foi rolando. Mas a Zana entende que esses filhos, eles estão realmente muito repartidos, né? Eles estão muito apartados. E ela quer que eles façam as pazes, ela não quer que eles fiquem brigados. E aí surge a oportunidade da construção de um hotel em Manaus. E aí ela pensa, o Jacob é engenheiro, o Omar pode trabalhar em qualquer coisa. Vou juntar esses meninos para eles fazerem as pazes. Então, o Jacob fica responsável pelo projeto da construção do hotel e o Omar vai trabalhar como uma massa ali na construção em si. Vai dar tudo certo. E aí ela escreve para o Jacob para ele vir, que vai ter a construção do hotel e tal. E aí ele vem, mas ele passa a perna no irmão, tira o irmão da jogada para ficar só ele na construção do hotel.
e aí eles realmente não vão fazer as pazes. De modo que nessa tensão aí, né, nessa situação de dividirem ali um mesmo espaço, de certa maneira, o Omar agride o irmão, e de modo que ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser atendido no hospital porque ele foi espancado, o Jacob. E quando ele melhora, ele volta para São Paulo e ele busca justiça. Ele diz ser justiça, mas a gente entende que é vingança. E ele faz uma denúncia contra o Omar e ele conta ali com alguns apoios de pessoas que ele já conhecia e que, dentro do contexto da ditadura militar, acabou fazendo bastante sentido, né? Então, alguns favorecimentos e etc. E o delegado, ele tá, assim, empenhadíssimo em encontrar o Omar para prendê-lo. E ali, a gente consegue perceber que o Jacob, ele foi se munindo de várias coisas, ele foi esquematizando isso para fazer um cerco em torno do Omar, para pegá-lo como se fosse um rato, assim. E aí a polícia vai atrás, até conseguir prender o Omar. Nesse meio tempo, a Hania, que já ficou cuidando da loja que a família tem, né? Ela manda uma carta pro Jacob e diz que se ele continuar nessa perseguição ao Omar, que ela vai romper relações com ele, porque isso não tá certo. E ela entende que ele fez errado, ela entende que o que ele fez é crime, mas a perseguição que o Jacob tá investindo contra o irmão caçula é realmente desleal. Então ela vai romper com ele. Ele não quer nem saber. Ele simplesmente continua. E aí o irmão é preso. E aí o irmão passa 5 anos preso. E a essa altura do campeonato, Halim já morreu. Quando o Omar sai do presídio, a mãe também já morreu. E a irmã está conduzindo os negócios da família da forma que dá. Acontece que dentro dessa família a gente tem mais uma pessoa importante, que não é exatamente da família, mas ela transita entre os membros da família, que é a Domingas. A Domingas, ela é a empregada da casa. É uma indígena que não tem família e mora num quartinho afastado no canto da casa da família da Zana. Ela é responsável por tudo na casa, ela é quem ajuda a Zana a fazer um monte de coisas e ela é aquele típico discurso de sempre, né? E ela é praticamente da família, mas quando ela precisa ser entendida e contabilizada como da família, não deu, aí não deu. Então, temos uma questão, né? Temos um problema. E aí, é um primeiro ponto de análise, tá? É uma trabalhadora doméstica que é explorada, não tem direitos garantidos. E, para além disso, agora vem o tchananã da história, Domingas foi abusada. Ela vai ter um filho e é de alguém daquela casa. Esse filho é o Nael. E quem é o pai do Nael? É o Jacob? É o Omar? Ou até mesmo o Halim? Quem é o pai desse menino? Ninguém sabe, né? E esse ponto do trabalho doméstico é um ponto bastante interessante para nós que estamos pensando em vestibular, porque a gente está falando aí de um quesito que é da exploração do trabalho doméstico, bem como da vulnerabilidade da trabalhadora doméstica frente aos perigos, né, e às situações muito ruins e arbitrárias às quais ela pode estar sujeita a passar, que é o que acontece com a Domingas. Ela é abusada e desse abuso ela tem um filho. E aí todo mundo ali na casa sabe que o filho é de alguém dali, mas ninguém fala nada, ninguém toca no assunto, todo mundo entende, mas, né, faz a egípcia ali. Como que isso é sentido por ela, né? Porque ela sempre é deixada de escanteio. Ela nunca é parte da família, nem o filho dela. Então, é um ponto a ser observado, tá? É um ponto bastante relevante. Essa questão desse filho emerge pra gente desde o início da narrativa, mas não de uma maneira muito clara. Depois que a gente termina a obra, a gente tem essa noção. Mas quando a gente começa a leitura,
nós percebemos que tem alguém contando essa história. Mas quem é essa pessoa? Ninguém sabe. E aí nós temos o ponto que o Nael, que é o narrador dessa história, ele vai se mostrando aos poucos, né? Ele não se mostra de uma vez, ele vai se colocando aos poucos, até que a gente entende que ele é o filho da Domingas, e ele tá fazendo esse trajeto de volta na história dessa família para poder entender quem é o pai dele. Ele quer saber quem é o pai dele, né? Então, ele vai fazer essa contação pra gente, para tentar fazer as pazes aí com esse passado. Ele é um homem adulto, mas ele não é velho. E muito do que ele está contando, ele não viu, porque ele não era nascido. Então, o que a gente entende? Que a proximidade dele com o Halim, que trata ele muito bem mesmo, eles saem várias vezes de barco para pescar, e aí o Halim vai contando como foi que as coisas aconteceram, então ele vai trazendo isso tudo pra gente, né? Através dessa fonte. E aí, é interessante pensar, porque nós temos esse narrador em primeira pessoa, e ele é um narrador que ele assume uma postura muito racional. Então, ele está contando as coisas pra gente, e nós ficamos assim, que legal, ele foi fazer essa pesquisa, né? Ele quis saber sobre a família, e aí ele vai trazendo isso tudo, ponto a ponto, e a gente fala, é verdade, né, o que ele está falando. Gente, é um narrador em primeira pessoa. A gente precisa desconfiar de narradores em primeira pessoa, sempre. E apesar dele parecer muito sóbrio, muito temperado nas suas considerações, ele é o filho da empregada, ele é ele é parte da família que não foi considerada, que foi jogada para escanteio. Ele é alguém que nunca pertenceu e que ainda carrega a mágoa de ter visto a sua mãe ser explorada depois dele ser nascido e saber que ela era já explorada antes dele nascer. Então ele entende que com ele e a família dele, as injustiças foram muitas. Então ele é sim um narrador enviesado. Ele é um narrador que está tentando buscar essa informação de quem é o seu pai e jogar pra gente o que era essa família. Que não era assim aquelas coisas, né? Eles tentavam, mas eles só davam murro em ponta de faca, eles não conseguiam se organizar. Então a gente precisa lembrar disso, que temos aí um narrador bastante enviesado, tá? Um narrador que ele realmente precisa ser visto com bastante cuidado, porque ele é em primeira pessoa, certo? Outra coisa da obra. Nós temos em Dois Irmãos os cenários, né? Os espaços. Então, a maior parte da história se passa em Manaus, com toda a sua riqueza de rios, de mata, de bairros, de cidade flutuante, enfim, né? Temos tudo isso sendo retratado, é lindíssimo, porque é a construção de um cenário muito rico do nosso Brasil. E aí, além disso, desse espaço de Manaus, a gente tem o espaço de São Paulo, que é para onde vai o Jacob e é onde ele passa a viver, né? Depois que ele entende que consegue se desvencilhar um pouco mais dessa família, certo? E a gente não pode esquecer o espaço do Líbano, que é onde o Jacob viveu durante anos. Só que esse espaço do Líbano é um espaço mais memorialístico, né? Então ele é uma coisa mais em busca das raízes, que representa as raízes, né, dessa família, dessa ascendência libanesa. Mas a gente precisa ficar atento mesmo aos espaços de Manaus e de São Paulo. Por quê? Manaus foi um espaço de muita riqueza até mais ou menos 1880, que era o período de extração do látex para a produção da borracha. Depois disso, a produção da borracha foi decaindo e Manaus foi perdendo prestígio e riqueza. Mas a gente pode se lembrar que aconteceu a instalação da Zona Franca de Manaus. E aí a gente tem ali a promessa de um centro que vai ser assim um boom para o desenvolvimento não só de Manaus, mas do Amazonas como um modo geral, né, do espaço da região norte. Mas essa promessa, ela não é assim super alcançada. Então a gente tem um problema, né? A gente tem uma questão. E então, o que a gente vai associar a Manaus?
um lugar que fica meio que parado no tempo, um lugar que sofre sim as intempéries do Brasil como um todo, mas que não tem esse avanço de fato. Então a gente vai ver como um lugar mais rústico, né, um pouco mais atrasado. E aí a gente vai olhar para São Paulo e nós precisamos lembrar que a partir da década de 1920, São Paulo faz boom. Então o crescimento de São Paulo é vertiginoso, né? Tanto de população, quanto de desenvolvimento da cidade, né? Urbanístico, quanto de desenvolvimento de trabalho. Então as pessoas têm um ritmo muito acelerado de trabalho e isso favorece o crescimento, né? E a consolidação de São Paulo como uma metrópole. E então a gente tem ali a visão de um espaço mais avançado. E aí vem o ponto, né? Que é o pulo do gato. Onde vive o Omar? Em Manaus. Ele não sai de lá, ele vive lá. E onde vive o Jacob? Em São Paulo. Então, o que a gente pode associar? A formação de Omar, né, essa personalidade do Omar, com essa coisa mais arraigada, né? Essa coisa que é mais provinciana de Manaus. E lembramos também que o Omar é o irmão passional, aquele que é totalmente dado às emoções, ao sentir. Ele é inconsequente demais, ele não pensa nas coisas que ele diz ou faz. Ele simplesmente faz, ele não quer saber. Vai ter consequência. Não esquenta, você tá muito preocupado. Sabe assim? Então, essa personalidade está atrelada a Manaus. Enquanto o cara mais reto, mais sisudo, mais na dele, mais estudioso, né? Mais sério, não é de muita risadinha, que é o Jacob, está associado a essa dinâmica de vida muito mais citadina de São Paulo, né? Essa coisa mais desenvolvida de trabalho e tal. Então, a gente consegue fazer essa associação entre os espaços e também os personagens, né? Temos aqui o espaço ainda da casa da família, que quando a gente olha a disposição da casa, a gente vai percebendo uma certa complicação, assim como existe uma complicação dentro dessa família. Tem um pai que não queria ser pai, tem uma mãe que queria muito ser mãe, porém escolhe um filho preferido e desanda todo o resto. A Rania é quase uma criatura negligenciada, entendeu? Ela é quase não vista. Então, temos um conflito entre irmãos, enfim, é uma casa muito confusa, né? E que isso vai se mantendo dentro da família e no espaço da casa, de modo geral. É interessante a gente ver que o Milton Raton ele não deixou de fora alguns símbolos tradicionais de Manaus, né, do Amazonas como um todo. O quintal da família é um quintal grande e tem uma árvore muito grande, que é a árvore em que o Omar subia até em cima e virava de cabeça para baixo e tal, e fazia muitas peripécias, e o Jacob já não dava conta, ele não conseguia, então ele ficava mais no chão, que é uma seringueira, né, que é esse símbolo master do norte, da riqueza do norte, de toda essa força, né, mas essa casa, ela vai ser essa simbologia, né, do que é essa família, tudo bem? E aí a gente cai na questão seguinte. Milton Raton é contemporâneo. Ele não está em nenhuma escola literária que a gente estude um pouco mais para trás. Então, como funciona essa questão da região norte na obra dele? A gente pode falar, sim, sobre um regionalismo. Não exatamente o regionalismo de denúncia social. Não é essa que é a intenção. Mas a gente tem uma descentralização da produção literária. Geralmente acontece no Sudeste. E quando Milton Raton vem mostrando o Norte pra gente, Manaus mais especificamente, ele tira totalmente o foco do Sudeste e leva para o Norte, né? Então, ele faz esse movimento de apresentar para a gente, de fazer com que nós, leitores, convivamos num outro meio, num outro espaço, que é esse espaço do Norte. Então, podemos olhar, assim, para essa obra como regionalista, né? Todas as características regionais estão ali. E isso influencia também bastante na forma com que a história vai se desenvolvendo, né? Insinuação incestuosa. O que isso significa? Bom, a gente percebe em vários momentos um certo incômodo na leitura. Um incômodo porque a gente olha e fala, nossa, mas a Zana vai tirar a roupa do filho dela, homem, assim, né?
ir junto com a Domingas para dar um banho nele na rede, enquanto ele tá totalmente bêbado. E aí ela passa pano no corpo dele, passa pano, e aí você fica meio mais estranho, né? Parece um pouco indigesto. E aí a gente também percebe, por exemplo, a Hanya falando que ela só vai ficar com alguém se ela encontrar alguém que seja muito parecido com os irmãos dela. Porque os irmãos dela são, nossa, eles são maravilhosos, são lindos, eles são extremamente sedutores. Olha os olhos desses meninos, olha como eles têm um corpo lindo, né? Aí você fica meio, Hanya, mas eles são seus irmãos, querida, né? Foca um pouco noutra coisa. Então tem essa insinuação de uma proximidade maior entre pessoas da mesma família, e isso pode gerar na gente um certo incômodo, porque promove essa insinuação incestuosa de um relacionamento ali que não pode acontecer, né? Então, não temos incesto na obra. A gente tem uma condução um pouco sugestiva para esse lado, mas que não significa que tem, certo? Em relação aos períodos históricos, olha só que interessante, né? O Milton Ratum, ele é bastante ligado ao Brasil, de modo geral, o que está acontecendo no Brasil. Então, ele busca alguns contextos. Então, os gêmeos nasceram mais ou menos por volta de 1925. E aí, quando o Jacob vai para o Líbano, nós estamos vivendo ali, né, no retorno dele, a Segunda Guerra Mundial. Então, temos esse contexto específico. No entanto, que quando ele vai para o jantar, né, que foi feito em homenagem a ele, a mãe comenta que, nossa, foi tão difícil conseguir essa comida, a gente teve que ficar horas na fila do mercado, não sei o quê, porque o abastecimento está muito escasso. Então, não tem abundância de comida, né? Tem esse problema. Então, ela tem que lidar com isso, assim como todas as outras pessoas. O que é interessante nessa situação? Manaus está tão longe, né? Tão longe. A Segunda Guerra e outras coisas foram muito mais sentidas em outros espaços. Não. Manaus está aqui, Manaus existe. Também sentiu sim a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sentiu. Não teve como não sentir. Então, essa coisa de que Manaus experiencia, né, esse acontecimento histórico é bastante interessante, né? Tira esse costume dos nossos olhos de esquecer quase que da existência do Norte, porque é uma tendência, né, que existe no Brasil de considerarmos muito mais e pensarmos primeiro no Sudeste do que nas outras regiões, né? A ditadura militar. Então, no momento em que a empreitada atrás do Omar para prendê-lo está acontecendo, o contexto em voga é o da ditadura militar. Então, aí a gente tem um outro fato que, assim, muitas pessoas podem pensar erroneamente que trouxe influências muito mais fortes para o Sudeste e pouco impacto para o resto do país. Não, lá também a gente estava nesse período, então as coisas também estavam caminhando conforme a ordem naquele lugar. E isso fica evidente para a gente, né? E nós acompanhamos, junto, né, com esse pano de fundo histórico, a questão do desenvolvimento de Manaus, desenvolvimento de cidade, né, o desenvolvimento urbano. Os lugares mais populosos, que são as periferias, elas vão se desenvolvendo de uma forma muito precária e muito pobre. Então a gente percebe essa urbanização totalmente desprogramada, não avaliada e desigual, né? Então a gente também vai acompanhando no fundinho ali como é que essas coisas todas vão acontecendo, tudo bem? É bastante interessante pensar sobre isso, porque é uma espécie de inventário de Manaus, né? Esse autor, ele vai trazendo aquilo que ele foi acompanhando, e tem um potencial imenso ali, mas acaba que não é aproveitado, né? Então isso tudo vai sendo mostrado. E assim, se nós estamos falando de gêmeos, né, que acabam tendo essa rivalidade desde sempre, levando essa rivalidade assim, a enésima potência, nós estamos falando de quem? Pelo amor de Deus, a história mais antiga de irmãos que brigam, de irmãos rivais, Abel e Caim. Caim fica muito enciumado com, né, o desempenho de Abel, mata o irmão, e aí a gente fica meio, moço, você matou seu irmão? É o primeiro homicídio da história, né, da segunda Bíblia, e ali a gente tem o Caim,
que é o assassino, recebendo uma marca para ele ser identificado como sendo o homem que matou o irmão, porque ele precisa cumprir o destino dele, ele tem que cumprir a sina dele. Ele não vai morrer, ninguém vai matar ele. Por isso ele tem uma marca, porque ele não pode ser eliminado. E aí a gente olha pro Jacob e ele tem uma marca, assim como Caim, né? Ele promove essa empreitada contra o irmão, essa perseguição, mas a gente também não pode deixar de lembrar que quem fez o corte no rosto do Jacob foi o Omar. Quem era muito mais debochado, abusado, era o Omar. Então, é um ponto bastante interessante da narrativa e que traz uma riqueza muito grande para a obra, inclusive porque o Milton Ratum, ele é um grande admirador de Machado de Assis, e aí ele vai tentar fazer essa construção do personagem não maniqueísta. Então ele não vai trazer bem o mal, o gêmeo bom e o gêmeo mau. Não. São pessoas num grau de complexidade absurdo, de modo que a gente vai acompanhando na narrativa esses irmãos. Ora a gente acha interessante o Jacob, ora a gente acha mais interessante o Omar. Aí a gente olha para as damas e a gente fala, mulher, você é louca. Olha o que você fez com seus filhos. Aí depois a gente para e pensa, ai, não, mas também, coitada, né? Eu talvez entenda o que ela estava passando. Aí a gente olha pro Halim e fala, moço, olha só o que aconteceu, você se deu mal com essa família. E a gente também para e pensa, nossa, Halim, mas você também, hein? Pelo amor de Deus, nem era para ter esse tipo de postura, mas você tá tendo. Então, não tem um personagem em quem a gente se apega para falar, ai, que legal. Não tem. São personagens muito complexos, todos eles, né? E, assim, chegando no fim dessa narrativa, né, com essa semelhança entre Abel e Caim e também entre Esaú e Jacó, que é uma obra do Machado de Assis que fala sobre irmãos gêmeos que se odeiam, a gente percebe esse narrador ser realmente buscando suas raízes. E ele encontra, né? Porque o final do livro é justamente o Omar saindo do presídio, né? Indo para a casa que era da família dele, que é onde ainda mora o Nael, no quartinho que era da Domingas. E aí ele fica ali parado do lado da seringueira, depois ele vai se aproximando do quarto, ele olha pro Nael espera ele falar alguma coisa, um perdão que seja. Não fala nada. E aí ele entende que realmente o Omar é tudo aquilo que ele imaginava, nada bom. E acaba a narrativa. Por quê? Porque o Nael descobriu o que ele queria saber. Ele entendeu quem é o pai dele. E quem é o pai dele? É justamente aquele que ele não queria que fosse. Ele queria ser filho do Jacob, mas ele é filho do Omar. Então o Omar foi quem abusou sexualmente da mãe dele num dia que estava muito bêbado e nunca assumiu a consequência desse ato. E quando ele tem a oportunidade, só ele e o filho, ele também não assume. Então temos essa ação covarde, talvez, aí no final da obra, certo? E também cuidado, é envolvente essa história, é muito boa e muito envolvente. Não vai tomar partido de um irmão, hein? Que a Zana já fez isso e deu errado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas eu fico por aqui, já dei um spoiler para vocês, e a gente se vê na próxima obra, tá bom? Obrigada!